Olá, seja bem-vindo ao dia 64 da nossa leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Números e para hoje são os capítulos 21 e 22 e também para reforço tem aí o Salmo 3. Números, hoje a nossa meditação está no capítulo 22. A partir do verso 1, nós lemos: Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Veja bem. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaão tinha dito. Então, reforçando, quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Balaão era feiticeiro. Balaão era feiticeiro. Ok? Verso 8. Disse-lhes Balaão: Passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: Quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: Não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: Voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importante do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: Visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. É forte, igreja! Muitas coisas aqui nessa passagem, né? Porque Balaão chama Deus de meu Deus, o Senhor, meu Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que o diabo também conhece as Escrituras e teme e treme. Gente, não existe a briga entre o bem e o mal. Essa guerra pode acontecer no seu coração, que é a guerra da sua vontade, entre servir a Deus e fazer a sua própria vontade, o seu ego. Mas o diabo ele já é um derrotado. Ele é, ele não pode fazer nada que Deus não autorize. As pessoas chegaram ali cheias de dinheiro
para pagar encantamentos mágicos, que Balaão era feiticeiro. Mas Balaão sabe, ele sabe, porque por ser um servo de demônios, ele sabe quem é de fato o poder superior, que é Deus. E por isso que ele fala: olha, já sei aí quem é Israel. Israel é um povo abençoado, então eu não sei se vai dar para amaldiçoá-los, não, porque o Deus deles os protege. Por mais que eu faça encantamento mágico, eu não tenho força contra este povo, porque ele é protegido com Deus, eu não posso tocar. Então, essa passagem aqui, se você linka ela com a história de Jó, você entende, porque o diabo, ele se apresenta a Deus e fala assim: olha, Jó te ama, né? E Deus fala: olha, pode tocar nele, mas não tire-o a vida. É por causa disso daqui. É a mesma coisa com Balaão. Como que Deus termina falando: olha, você pode ir, mas você só vai falar o que eu mandar. Porque Deus é soberano, é superior a todas as coisas. Só que eu e você aqui vivemos no mundo natural e nós temos muita dificuldade de entender este sobrenatural. Mas, na medida que você cresce no conhecimento do Senhor, você começa a ter esse discernimento de quem o Senhor é e como ele age. Balaão era um feiticeiro que estava sendo pago para amaldiçoar Israel. E aqui na sequência você vai, se você continuando a leitura, você vai ver que o que que acontece quando Balaão está indo para amaldiçoar o povo? É quando um anjo aparece no meio do caminho e a mula de Balaão, apanhando, fala assim: por que que você está me batendo, Balaão? E Balaão, né, nem percebe que é um jumento falando com ele, né, uma jumenta falando com ele, até que Deus fala assim: Balaão, sou eu ainda que estou dizendo, hein? Você só vai falar o que eu permitir. Por que você não acha que Balaão, sendo feiticeiro, que ambicioso, que cobiçava riquezas mais do que tudo, ele não já estava ali no caminho tramando como é que ele ia ludibriar as palavras de Deus para proclamar maldição sobre o povo de Israel? Então eu te falo, você que é crente, que fica falando assim: ai, macumba não pega em mim. Não pega se você tiver comunhão de verdade com o Senhor. E a gente está vendo aqui que o povo nem tinha tanta comunhão assim. Não, tinha sim, existiam sim no meio do povo pessoas tementes a Deus. Tinha esse povo chato que não parava de murmurar, mas também tinha muitas pessoas que amavam a Deus, né? Além de Moisés. Mas Deus não permite que o diabo toque, que a maldição chegue nos seus ungidos, chegue no seu povo que ele abençoou. Por que que o povo não pode ser amaldiçoado? Porque eles são abençoados. Por isso que o salmista, e também em Provérbios nós lemos que o justo, aquele que se refugia no Senhor, é protegido por ele, mal nenhum alcança sua casa, nada de ruim acontece com ele. Porque quando você é abençoado por Deus, a maldição não chega até você. Ele pode até tentar, podem até ser pagos para te amaldiçoar, mas não prospera. Porque maior é o Deus que te protege do que a maldição que os demônios lançam sobre a sua vida. E de uma forma gratuita, né? Este rei, né, de Moabe que mandou chamar Balaão, ele tá com medo do povo. O povo nem fez nada, só estava lá de boas. E o cara já queria trazer para amaldiçoá-los, para destruí-los. Então, isso é uma coisa que você precisa entender. Às vezes você só está vivendo a sua vida, mas a pessoa se incomoda pela maneira como você vive a sua vida e quer te prejudicar de qualquer jeito. Mas mantenha o seu coração centrado em Deus. Não se preocupe, não, com quem gosta de você, com quem não gosta, com quem lança magia, com quem não lança magia. Se preocupe de estar debaixo da proteção de Deus, porque se Deus te abençoa, maldição nenhuma chega na sua casa. E Balaão ali, né, neste caminho onde ele é interrompido pelo anjo do Senhor e Deus falando para ele assim: olha, só vai falar o que eu mandar. É óbvio
que ele não podia falar nada que o Senhor não permitisse. E é muito interessante, porque continuando a leitura, você vai ver que quando ele abre a boca, na intenção de amaldiçoar, na hora o Senhor muda as palavras dele para bênção. E aí o rei vira para ele e fala assim: por que que você está abençoando este povo? Eu te paguei para você amaldiçoar o povo. Aí Balaão fala: então, né? Eu já te avisei que eu sou uma pessoa que eu não posso ir contra a vontade de Deus. Eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoa. O diabo, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Presta atenção nisso, pelo amor de Cristo. O diabo não pode te tocar se você vive no temor do Senhor. Se você é abençoado por Deus, maldição não pega em você. O problema está se você vive uma vida de pecado. Se você vive uma vida em rebeldia, porque até aqui a gente já viu o que aconteceu com todos os rebeldes. Eles foram morrendo, eles foram ficando doentes, só pioraram a situação deles. Mas aqueles que buscam a proteção do Senhor e são abençoados por Ele, essas pessoas, essas pessoas, maldição não chega na casa delas. Maldição não vai chegar na sua casa, na medida que você for buscar o Senhor e for abençoado com Ele. O diabo não pode fazer nada com aqueles que têm a vida centrada em Deus. Ele pode até tentar, ele pode até tentar, mas o que ele tenta é impedido pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel. Este Deus, ele nunca falha. Ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. E é tão maravilhoso quando continua aqui, né? Então, ainda no capítulo 22, que fala assim, 36. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira do Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzate. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. Balaão, é, Balaão já deixou claro, falando assim: olha, você está aqui me pagando para amaldiçoar, você está aqui querendo que eu faça o mal, mas eu já te aviso. Deus vai colocar as palavras na minha boca e só vai sair bênção. Mas como o rei de Moabe não sabia quem era o Deus, quer dizer, ele sabia que o Deus do povo de Israel era poderoso, mas ele tinha cometido esse erro de achar que o Deus de Israel estava em pé de igualdade com os ídolos, estava em pé de igualdade com outros povos, com ídolos de outros povos. Só que Deus, ele não é um ídolo. Deus é Deus, superior a todas as coisas. A força do Senhor é superior a qualquer outra força, porque Ele é o Criador, Ele é o dono, Ele é o justo juiz. Então, meus queridos, a palavra de hoje para você é: busque o Senhor, viva em obediência, porque a obediência é o que faz com que a bênção do Senhor te alcance, transborde na sua vida. E aquele por quem Deus abençoa, não pode ser amaldiçoado. Aquele a quem Deus protege, o diabo não pode tocar. Tem tantos testemunhos maravilhosos nesse sentido. Eu lembro que uma vez, quando eu era uma crente bem meia-boca, que eu passei por uma situação de que tinham feito, né, feitiçaria para cima de mim,
Eu tinha essa fala também: "Ah, eu tenho Cristo, não pega, não pega, em mim não pega, eu já entreguei minha vida para Jesus, não pega, não pega". Até o dia que o Senhor me deu esse discernimento. Não pega em quem tem comunhão com o Senhor, em quem vive em obediência e é abençoado pelo Senhor. Não tem como amaldiçoar quem é abençoado pelo Senhor, mas quem vive em rebeldia, em desobediência, nesse pega sim. Não basta você ter nascido de novo. Você nasce de novo para ter vida completa com o Senhor, para ter uma vida de comunhão com o Pai. Aí não pega mesmo. A obediência é um lugar de proteção para nós. A obediência é um lugar de abundância, de prosperidade. É um lugar de leveza, de alegria. Mas a rebeldia faz com que, sim, a maldição entre na sua casa, bagunce os seus relacionamentos e te leva a ter uma vida infrutífera. Se a maldição chegou na sua casa, está na hora de você se voltar para Deus e entender aonde você tem desobedecido às ordenanças do Senhor. É aí que você vai começar a ter clareza do que está errado na sua vida e como corrigir os seus passos. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque na medida que lemos a Sua palavra, temos clareza da Tua vontade, da Tua verdade. Nos perdoa, Senhor, porque somos tão rebeldes. Assim como uma vez eu vivi em rebeldia e por isso a maldição chegou na minha casa. E foi ali quando eu pedi perdão e comecei a andar realmente em obediência, a se ajustar na minha casa. Eu te peço, Senhor, purifica, Senhor, as nossas casas. Confronta, Senhor, a nossa rebeldia. Mostra-nos, Senhor, onde estamos errando hoje. E nos leva, Senhor, a ter uma vida de obediência ao Senhor, a vida que realmente atrai a sua bênção. E onde está a sua bênção, não podemos ser amaldiçoados. Nos abençoa, Senhor, com a sua vida, com a sua verdade. É o que eu te peço, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.